Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Gratidão por estarmos aqui em mais um dia, começando mais uma live desse nosso projeto querido Fluxo 5D com a nossa amada Beth Có. Vem trazer pra gente um pouco mais sobre essa transição planetária, o que significa, como podemos ser úteis, tanto para o nosso crescimento, quanto para o crescimento do coletivo, da consciência coletiva. Ela já chegou, deixa eu aceitar aqui. Bom tê-la conosco. Vamos ver se abriu. Vamos lá. Descobri que meu celular está quase descarregando. Essa bateria não aguenta mais essa jornada. Mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Gratidão, Bom bom dia, meu dia. amor. Gratidão. Gratidão por mais um dia aí de muita expansão, de muita contribuição aí com esse conosco mesmo e com todos, né? No geral, que somos um, né? Muito obrigada. Gratidão a você, meu amor, pelo convite, por podermos estar aqui trocando essas informações, né? Batendo esse papo gostoso. É isso, é isso. E ontem veio tão forte para mim essa questão de falar um pouquinho sobre a transição, né? Sobre o quão a gente pode colaborar com isso de uma maneira mais profunda, mais responsável, mais consciente, né? E ter essa certeza, é muito bacana isso, quando a gente fala que é do todo, que nós somos o todo, porque é isso, né? Ter essa certeza que não é só pra gente, a gente tá trabalhando em toda a nossa família, em todos os nossos parentes, entes queridos, todos, e se expandindo para todos que estão aí dispostos a receber essa luz, né, Beth? Com certeza absoluta, meu amor. Esse é o nosso trabalho aqui, É isso. sempre a serviço da luz. Sempre a serviço. É isso. É uma escolha, né? Sim, com certeza. É uma escolha. Nesse momento, o planeta está aí. Já fez, né, Beth? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ele já fez a sua transição para uma energia mais sutil, né? Uma frequência mais sutil, porque o planeta, porque tem a ascensão planetária e a ascensão humanitária, né? Da humanidade. Então, essa diferença e como podemos contribuir para tudo isso é que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui. Com certeza, meu amor. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o planeta Terra é um ser vivo, né? E como ser vivo, ele é uma consciência. E por ser uma consciência, ele faz escolhas igual a todos nós, né? E ele escolheu transitar, né? Fazer essa migração da terceira para a quinta consciência. E ele já está. Ou seja, a vibração que ele está emanando já é uma vibração de quinta consciência. O planeta, não sei se vocês sabem, mas ele tem um torus. Sabe o que é um torus? É aquela frequência energética que a gente vê que parece uma maçã, Sim. né? Aquilo é o torus, né? É o campo eletromagnético, né? De todos os seres. Nós temos, o planeta tem, todos os seres têm um torus, né? Esse torus, né, ele mudou a frequência, né? A frequência que está sendo medida do planeta, né, que é a frequência Hertz, a frequência Schumann, que mede em Hertz, né, está sendo comprovado todo dia que houve uma alteração na pulsação do planeta. Nós que estamos no planeta, né, nós estamos ancorados no planeta, tem a lei da gravidade, onde nós estamos ancorados no planeta, nós recebemos o tempo inteiro a frequência do planeta.
Imagine que nós estamos com os nossos pés no planeta. Mesmo quando você diga assim, eu estou no 56º andar de um prédio. Mesmo assim, eu ainda estou apoiado no planeta, né? E por conta disso, eu estou recebendo essa frequência, né? A minha frequência está apoiada no planeta e o planeta está, ao mesmo tempo, me passando frequência, né? Há uma vibração que nós estamos trocando. O meu Tórus pessoal, né, que é o meu campo, né, está intimamente ligado ao campo do planeta. Quando a gente faz essa troca, né, o centro do planeta, que é o coração de Gaia, né, está alinhado ao meu coração. E nós começamos a vibrar igual. Como cada um de nós está num nível frequencial, um nível consciencial diferente, a nossa relação e vibração e ajuste dessa frequência com o planeta é diferente. Então, nós temos aqueles que estão profundamente adormecidos e aqueles que estão despertando. Quando a gente desperta e abre o nosso coração, né, a nossa frequência muda. E a nossa conexão com o planeta, assim como todo o cosmos, muda. Né? Fica uma frequência mais refinada, mais sutilizada, mais harmoniosa. Entende? Aqueles que estão dormindo, por assim dizer, né, estão também recebendo dessa frequência. Mas eles não ressoam igual. Por quê? Porque o coração está fechado. O coração está fechado, o que é que acontece? O Tórus está enfraquecido. E como está enfraquecido, não ressoa com o do planeta. Entende? E aí, esse momento, a gente fica o tempo inteiro trocando essas informações, de forma que algumas são mais coerentes do que outras. Algumas têm mais ressonância do que outras. Depende, é um processo individual e ao mesmo tempo coletivo. Porque assim como a gente está trocando essa energia com o planeta, a gente também está trocando entre nós. Cada ser que... Ela saiu, ela caiu, mas eu acho que acabou a bateria dela. Talvez, não sei. Ela entrou falando isso, né? Que o celular dela estava acabando a bateria e a voz dela diminuiu. E ela, olha lá, ela sem som, é isso. Eu acho que ela talvez tenha acabado a bateria dela. Vamos ver se ela tenta entrar novamente. Ou manda uma mensagem que de repente vai ter que carregar primeiro para a gente voltar a essa live aqui. Essa bateria não aguenta tanto compromisso, tanto trabalho, né? No sentido de trazer as informações, são lives o tempo todo e muitas vezes ela acaba ficando sem bateria. Vamos ver aqui, ela ainda não mandou realmente nenhuma solicitação, mas vamos só finalizando, continuando aqui, né? Se ela não conseguir entrar, a gente continua um outro dia, mas ela estava falando justamente sobre as frequências, né? As frequências do planeta lá. Ela mandou de novo uma solicitação. Vamos ver. Entrar ao vivo com a Beth. Vamos ver se ela fala que deve ter sido a bateria, acredito eu, que acabou e derrubou ela. Voltou. O celular descarregou. Eu estava dizendo isso. Eu falei, deve ter sido a bateria. Entrar com o outro. Deu? Conseguiu? Pegou outro? Deu certo? Tô com outro. Tá tudo certo.
estava aqui avisando a turma, ó, vamos conversar um pouquinho em relação a frequências, energia, enquanto ela não entra, que é mais ou menos isso que ela estava explicando em relação a essa compatibilidade, sincronicidade, né? Em relação ao nível de frequência que cada um está, né, neste momento. Com certeza. E assim, nós trocamos informações o tempo inteiro, porque nós somos frequência, porque nós somos energia. Imagina, tudo, absolutamente tudo é frequência. Então, nós estamos o tempo inteiro emitindo frequências. Nós vibramos em determinada frequência. A nossa frequência, ela muda a todo instante. Não é a cada dia, é a todo instante. É a cada palavra, a cada pensamento, a cada ação, a cada comportamento, a cada atitude. A nossa frequência, ela vai modificando. Ela pode se densificar ou se sutilizar mais, a depender do que a gente está vivendo naquele momento. Vou dar exemplos assim, bem práticos, né? Pessoas que vivem muito no passado. Estou aqui no presente, num almoço de família, digamos. Né? Ao invés de eu estar curtindo e me conectando naquele momento, a delícia daquele momento, né? Eu vou para momentos de um passado aonde me remete à tristeza, digamos assim, né? Pessoas muito presas ao passado são pessoas que têm muita tendência à depressão, né? Então, naquele momento em que eu fui para o passado, me lembrei de alguma coisa triste, a minha frequência baixou, né? Baixou. Então, eu estou o quê? Emitindo esta frequência ali, naquele campo, com aquelas pessoas, que se propaga para todo o resto, né? Para todo o planeta, para todo o cosmos, tá? Mas vamos, assim, olhar bem próximo a gente, para a gente ter uma noção melhor disso. Se as outras pessoas não estão vibrando numa frequência mais alta, para sustentar a minha e elevar, né? A tendência é que outras pessoas também caiam a sua frequência, né? Por quê? Porque a gente precisa estar atento o tempo inteiro, né? O que está acontecendo aqui? Qual é a movimentação que está acontecendo aqui? Quando nós estamos num espaço, né, num determinado ambiente, a gente intuitivamente sente a frequência daquele lugar se nós estivermos atentos. Quem nunca chegou num lugar e se sentiu totalmente desconfortável, né? E saiu quase que correndo, né? Aí eu estou tão desconfortável aqui, a energia daqui é tão pesada, a gente usa esse termo, né? Essa energia daqui é tão pesada, e aí a gente simplesmente sai daquele espaço, daquele lugar, né, para a gente se sentir mais confortável. O que acontece naquele lugar? As energias estão muito densificadas. O que densifica as energias de um lugar? Né? A frequência das pessoas que frequentam aquele lugar. Então, lugares em que pessoas que estão muito deprimidas, né? Muito numa frequência muito densificada, densifica o lugar. Pessoas que brigam muito, né? Pessoas que xingam, que dizem palavrões, impropérios, pessoas que ainda estão vibrando muito na raiva, na dificuldade de relacionamento. A gente está emitindo a frequência, né? E a frequência está impregnando todo aquele espaço, os objetos, né? As paredes. Você nunca ouviu falar de limpeza de ambiente? Nossa, isso é muito importante falar, né, Beth? Que bacana trazer isso. Isso, a gente faz a limpeza de ambiente justamente para quê? Para retirar essas densidades. Aí a pessoa, às vezes, faz o processo e tal, e depois volta tudo. Por que volta tudo? Porque a gente traz tudo de volta, né? A gente limpa o lugar, assim como às vezes a gente também faz os nossos processos energéticos e limpa o nosso campo, alinha os nossos chakras, e depois a gente volta para todos os padrões antigos
e traz, acarreta, né? De novo, aquela velha energia aonde a desarmonia impera, percebe? Então, assim, o quanto nós estamos nos eximindo da responsabilidade pelas frequências que nós estamos emitindo. Ok, estamos passando por uma transição, o planeta está transicionando, né? O planeta está vibrando numa frequência mais alta. Só que ele está vibrando numa frequência mais alta com uma humanidade ainda vibrando numa frequência mais densa. Eu acredito que tudo que acontece é um processo, e todo processo é gradativo. A Terra, ela não acordou num dia e disse assim, hoje eu estou na quinta dimensão. Não, ela fez um processo de transição e nós estamos ainda nesse processo. Ela já fez a escolha, ela já mudou, mas ainda tem mais para mudar. E nós, alguns de nós, ainda uma minoria, mas uma minoria já representativa, né, já fez a escolha também. Mas também estamos no processo. Quando a gente está no processo, significa que a gente está um pouco lá, um pouco cá. A gente está pensando, está vibrando, está se movimentando na quinta, mas a terceira puxa a gente de volta, e aí a gente, né? Oh, meu Deus, eu tenho que fazer isso ainda, né? E aí a gente lembra da quinta e a gente vai para a quinta, mas isso requer da gente um observador consciente muito atento. Né? Ok, baixei minha vibração, o que é que faz elevar a minha vibração? No meu caso, por exemplo, eu boto música de piano. Né? É imediato, a minha frequência se eleva imediatamente, nas primeiras notas do piano. Impressionante. Assim, eu já descobri isso. Então, assim, o dia está tenso, tem muita coisa para resolver. Claro que hoje eu já resolvo em um outro estágio, né, com muito mais tranquilidade, com muito mais equilíbrio. Mas se eu sentir, de repente, assim, que eu estou, né, me deixando tomar por aquela necessidade da 3D de resolver coisas tão daqui agora, né, tão da matéria, como a gente diz, eu boto música de piano. Eu passo quase o dia inteiro ouvindo música, mas se eu perceber que está sem musiquinha, eu ponho lá a musiquinha. Mas em alguns momentos eu sinto a necessidade de silêncio. É uma necessidade que nem a música me atende. É aquele momento em que eu simplesmente fecho meus olhos e vou para dentro. Eu sinto que nesses momentos são os momentos em que a minha frequência vibracional está mais elevada, né? Porque quando a gente vai para o espaço interno, porque assim, a música ainda é um espaço externo, né, que me remete ao interno, né? Porque ele me acalma, ela me leva para o meu centro, né? Ela me traz esse conforto. Quando eu estou no silêncio, que eu vou para o espaço do coração, é um processo absolutamente interno, né, de conexão comigo mesmo. E como eu ouço o tempo inteiro as frequências, né, é o momento em que eu me conecto mais com essas frequências. Porque elas estão aqui o tempo inteiro, só que o burburinho do dia a dia, muitas vezes, não me permite ouvir com mais clareza essa conexão com as minhas outras partes, né, para ilustrar. Porque as nossas partes, elas estão profundamente conectadas. Imagine que nós estamos conectados ao todo, nós estamos conectados ao planeta e nós estamos conectados a nós mesmos. Então, para clarear assim, vamos pensar assim, a fonte criadora, que é o tudo, né? Que
se... Vou usar aqui palavras que não são as palavras que condizem, mas são as palavras que a gente usa para clarear um pouquinho, tá? Se fragmentalizou, né, em mônadas, que são grandes grupos de consciência, que foi se fractalizando, chegando no eu superior, né, que se fractalizou. E uma dessas frações sou eu. Né? Eu sou um fractal. Quando a fonte criou tudo, criou o cosmos, criou o universo, criou Gaia. Né? Todos os seres, todas as consciências existentes fazem parte da fonte. Não tem nada separado. Só que nós chegamos aqui e acreditamos que somos indivíduos e assumimos uma personalidade. Hoje eu estou na personalidade de Beth, você está na personalidade de Fran. Né? Quando a gente está nesse nível de fragmentação, podemos dizer assim, nós acreditamos que nós somos essa personalidade. Ah, eu sou a Beth. Como é a Beth? A Beth hoje tem 1,70 m, né? Tem os cabelos castanhos escuros, né? Olhos castanhos escuros, é morena, né? Essa parte física, né? Mas ela é impetuosa, ou ela é teimosa, ou ela é mãe, né? Ela foi esposa, né? Ela é uma trabalhadora da luz. Essa é a Beth personagem, né? Que começa a tomar consciência de que ela não é essa personagem. Ela é um ser de luz que está aqui ancorado nessa personalidade, né, para cumprir um papel, né, para cumprir um propósito. E esse propósito passa por eu me despersonificar. Olha que coisa doida, né? Eu venho com uma personalidade e com um propósito maior que é eu me despersonificar. Né? Eu sair desse personagem, extrapolar e ser apenas luz. Só que nesse meu processo, eu trouxe como um propósito maior ser um instrumento da luz, né? Estar a serviço da luz, trabalhar a serviço da ascensão planetária, trabalhar a serviço do esclarecimento dos seres para que possam também se reconhecer como luz que são. Né? E quando eu estou exercendo este meu propósito, eu estou vibrando numa frequência de quinta, sexta, sétima, oitava dimensão. E aí a gente diz assim, nós estamos sozinhos nesse processo, esse personagem está sozinho? Não, esse personagem não está sozinho. Esse personagem está ligado a todos os outros, que por fim está ligado à fonte, que está ligado, né, ao todo. Entende? Então, nós temos fios energéticos, né, uma grande malha cósmica que nos liga a todos. Quando a gente tem essa consciência de que nós estamos ligados a todos, tudo que eu faço interfere no todo. Tudo que os outros fazem interfere no todo. Então, os meus pensamentos modificam toda a psicosfera do planeta. Isso é forte, hein? Um pensamento modifica toda a atmosfera do planeta. Aí você imagine quantos pensamentos iguais, da mesma vibração, da mesma frequência, estão sendo emitidos simultaneamente. Considerando ainda que nós não temos tempo e espaço, o simultaneamente é muito mais abrangente do que o que a gente supõe. Qual é a grande revolução que está acontecendo no planeta hoje? São pessoas que estão despertando, mudando as suas frequências.
Então, quanto mais pessoas despertam, quanto mais pessoas modificam a sua frequência para dimensões mais elevadas, mais a gente interfere no todo. O que acontece hoje é que nós já temos um percentual de pessoas que estão mais alto, suficiente para sustentar a baixa faixa vibratória daqueles que ainda não despertaram. Ô, Beth, isso aí que você falou, só vou fazer aqui uma pergunta no sentido de que isso, desse percentual que você está falando em luz, vamos dizer luz e sombra, só para a gente ter essa, né, esse parâmetro. Sim. Não necessariamente quer dizer, tipo, vamos colocar 100%. Não necessariamente quer dizer, você falou, né, que tem um percentual que já sustenta, mas não quer dizer necessariamente que esse percentual já está acima de 50%, ou quer. Porque, assim, a gente já sabe que a força da luz é infinitamente maior do que o das sombras, né? Então, isso é interessante explicar, porque às vezes as pessoas, às vezes a gente mesmo, né? Ou quem está assistindo pode pensar, bom, então significa que de 100% de humanidade, se já tem um percentual vibrando, vamos contar que pelo menos mais de 50% já está nesse momento. Então, é interessante, exatamente, por isso que eu levantei essa questão, para deixar bem claro isso, porque a gente sabe que não, né? Que não é assim, mas quem ouve, de repente, não entende essa força da luz de percentual, como é que funciona, né? Isso. Vamos imaginar um quarto completamente escuro. Ele não tem luz nenhuma. Quando se abre uma fresta, a luz está do lado de fora. Quando se abre uma fresta, o que acontece com essa luz, com essa sombra, né? Que é a densidade? Ela se enfraquece. O quarto, digamos, vamos pensar em como se fosse um forno, uma geladeira, uma coisa assim que a gente mede em litros, né? A capacidade do quarto. Digamos que ele tenha lá 500, ele caiba 500 litros de sombra, né? Estou aqui pensando em termos de geladeira, em termos de fogão, que a gente compra pela capacidade, né? Que armazena. Então, a sombra, né? Ela está lá, 500 litros, ela ocupa 500 litros. Na hora que a luz entra, né, por uma fresta, aquela luz, ela pode ser 100 gramas. Ela já modificou os 500 litros, entendeu? À medida que essa fresta vai aumentando, é como se a gente estivesse abrindo a porta da geladeira, né? À medida em que a gente vai abrindo e mais luz vai adentrando, é como se a geladeira fosse ficando cheia de luz, né? Então, se ela tinha 500 litros de sombra, ela vai ter 200 de sombra, 300 de luz, e assim, consequentemente, até ela se tornar 500 litros de luz. E a sombra completamente ser transmutada, né? Neste momento, nós estamos com essa porta da geladeira parcialmente aberta, né? O que significa dizer que a sombra não está mais absoluta, porque nós já vivemos na Idade das Trevas, né? E nós já saímos da Idade das Trevas. Quem conhece um pouco de história sabe que nós vivemos uma época da humanidade que foi chamada, né, a Idade das Trevas, onde nada acontecia, estava tudo parado, né? E a humanidade não caminhava, numa visão mais espiritualista, por assim dizer. E hoje nós estamos com a luz escancarada, né? Para preencher esses 500 litros, é necessário que a luz entre, né? Aí,
eu vou para o nosso corpo físico. O nosso corpo físico estava densificado. O que é um corpo físico densificado? Ele estava completamente materializado. Quem estudou física sabe que matéria é energia densificada, né? O nosso corpo físico ele é considerado matéria densa, né? O que densifica o nosso corpo? A movimentação molecular, que é o que ocasiona a vibração. A vibração determina a frequência. Se as nossas moléculas estão todas juntas, unidas, coladas, ela não tem espaço para vibrar. Quando é que as nossas moléculas estão coladas, sem espaço para vibrar? Quando a gente está com medo, quando a gente está na dúvida, quando a gente está na tristeza, quando a gente está na raiva, naqueles espaços em que a gente faz um processo de contração. A gente se contrai. Observe que quando a gente tem medo, raiva, qualquer coisa assim, a gente se contrai, né? A gente se aperta, né? A gente mesmo se aperta, né? Quando a gente faz isso, a gente contrai, as nossas moléculas, elas não têm espaço para vibrar e a gente fica denso. Aí você diz, fulano está com a energia tão pesada, fulano está denso, né? Por que fulano está denso? Porque ele está totalmente contraído no corpo, né? Ele não vibra, não tem espaço. À medida em que a luz que está chegando está entrando, penetrando nos nossos corpos, porque estamos todos imersos na luz, né? Tem muita luz chegando ao planeta. Muitos de nós têm reações físicas, fisiológicas. Por quê? Porque precisa deixar a sombra sair, deixar a densidade sair, para que crie espaços vazios para a luz entrar. Na medida em que a gente cria os espaços vazios, a frequência aumenta. Por quê? Porque existe movimento molecular. As nossas moléculas podem vibrar com mais facilidade, porque tem espaço. Essa é a modificação que está acontecendo nos nossos corpos. Fazendo o fluxo, né, Beth? Vai dando espaço para vibrar o fluxo, né? Para fazer essa conexão, né? Isso. Aí a gente diz assim, mas eu estou sentindo dores, eu estou sentindo torpor, eu estou sentindo dormência, eu estou precisando dormir. Por quê? Porque está vindo uma modificação completa em todo o seu sistema. Seu sistema físico, emocional, mental, espiritual, está tudo em modificação. Não tem como você passar por um processo desse sem sentir absolutamente nada. Tem pessoas que têm dores fortes, tem pessoas que têm mais sutilmente, né? Tem pessoas que precisam dormir mais horas. Eu passei um período que eu dormia, agora eu já durmo menos, né? Então, cada um tem a sua forma de sutilizar seu corpo. Aliado a tudo isso, a gente tem a modificação da base dos nossos corpos. O que significa dizer? Nós temos um corpo que foi criado à base de carbono, né? O carbono é denso. Nesse processo que nós estamos fazendo de transição planetária, muitos escolheram fazer essa transição no corpo físico. Dizem, né, os nossos amados seres das estrelas, que essa é a primeira vez que isso acontece no universo, onde seres fazem a ascensão no corpo físico. Se eu vou ascender neste corpo, este corpo precisa me acompanhar. Se ele precisa me acompanhar, ele precisa se sutilizar. Para ele se sutilizar, ele tem que sair da densidade. Isso é lógica pura, né? Então, o que acontece com essa base de carbono? Ela
está se transformando na base cristalina. Os nossos corpos, eles estão se tornando cristalinos, que é muito mais sutil do que o carbono. E aí, a gente realmente está soltando e liberando as densidades, tirando aquela sombra toda de dentro da geladeira, né? E colocando luz, e colocando luz, colocando luz. Mas como a sombra estava muito grande, muito forte, muito densa, imagine, estava tudo fechado, não tinha fresta nenhuma, né? Então, agora, a gente está indo devagarinho, devagarinho, devagarinho. É como a gente está dormindo séculos e, de repente, a gente abrir os olhos de uma única vez. Com tanta luz, a gente é cegado, né? Não sei se o termo certo seria cegado, mas a gente fica cego. Isso seria o que aconteceria se nós abríssemos os olhos de uma única vez. A gente não dá conta. A mesma coisa, a gente absorver no nosso corpo toda a luz que está chegando. O nosso corpo sofreria um colapso. Não dá conta. Entendeu? Então, a gente faz processo, faz processo, faz processo, faz liberação, faz liberação, faz liberação. Só que, ao mesmo tempo em que eles estão nos ajudando, né? No processo de liberação, porque quem faz a liberação somos nós, mas nós temos o auxílio. Né? Cada vez que a gente faz uma liberação, a gente também está recebendo ativações. Que ativações são essas? São as ativações das nossas memórias cósmicas. Porque lembra que a gente se fracionou e a gente é tudo e a gente é todo? Sabe, a árvore, ela tem a semente. E a árvore está contida na semente. A gente não planta uma árvore, a gente planta uma semente de uma árvore. Né? E o que a gente faz para essa árvore crescer? A gente rega, a gente cuida, a gente coloca fertilizante, né? Adubo, né? Não fertilizante químico, tá, gente? Mas a gente, né, cuida dela. E a gente já sabe que o melhor fertilizante é o amor. E neste momento, a gente está aqui como semente. E nós, em essência, estamos contidos nessa semente. E essa semente está rasgando aquela capinha e a gente está brotando. Quem rega a nossa semente? Nós mesmos. Com amor, com gentileza, com cuidado, com não julgamento. Entende? Então a gente vai se autonutrindo disso tudo, fazendo as liberações dentro da nossa condição de liberar, porque a gente é que dosa, a gente é que diz o tanto que a gente está pronto para liberar e o tanto que a gente está pronto para absorver dessa luz que está aí. E está tudo bem, de repente, a gente dizer assim, tempo, por favor, caminhei até aqui, agora eu preciso respirar um pouco para dar o próximo passo. Está tudo bem. Está tudo bem. A gente pede que as pessoas reconheçam o seu próprio processo evolutivo, né? Que reconheçam os passos que já deram, para não desvalorizar a sua caminhada, não desqualificar o seu processo. Né? Cada vez que a gente se desqualifica e a gente invalida o nosso processo, a gente para a nossa vibração de elevação de frequência. E aí a gente volta para a densidade. E por que a gente faz isso? Porque aquilo está dentro da gente. É aquilo que eu ainda não liberei. Né? É a invalidação que ainda está ali e que em algum momento ela vem à tona. E por que ela vem à tona? Eu sempre digo para as pessoas assim, valoriza tudo que chegar para você. Toda consciência que chegar, meu Deus, eu ainda tenho raiva dentro de mim. Que bom que veio à tona. Não tem
como a gente curar, né? Se a gente não tomar consciência daquilo que ainda está lá, a gente precisa, né, aprender a permitir que isso se vá. Ontem eu estava conversando com a Marisa, dizendo a ela, a gente faz esses processos todos e vem muita coisa assim para rasgar a gente, né? Mas é para a gente poder soltar. Porque quando a gente solta, é muito lindo o que a gente vai colher, né, mais na frente. O que a gente vai colher a partir daquela liberação. Quando a gente libera um pouco da raiva e ela aparece mais lá na frente, ela não vem com a mesma intensidade, porque parte dela já foi liberada, né? É como um grande novelo que a gente vai desenrolando, né? Uma vez que você desenrolou aquele pedaço, ele não enrola mais de novo, tá? Porque ele já foi desenrolado. Agora você vai ter que desenrolar o novelo. A forma como você vai desenrolar, a escolha é sua, né? Mas o novelo está lá, né? Cada densidade, cada aspecto nosso que a gente traz e ainda está preso, densificado no nosso corpo, vai precisar ser transmutado. Vai precisar ser transmutado. Não tem como ninguém fazer a lição de casa para gente. É como na escola, não vai dar para você fazer cola, porque não tem um professor virado de costas, sabe? É a sua consciência com você mesmo. É você com você. E como as respostas são individuais e intransferíveis, né, não dá para o outro fazer a lição de casa para a gente. Não tem como o outro responder a prova por nós. Nós temos que fazer a nossa parte. E aí é que a gente faz o processo de sustentação da nossa frequência. Nossa, isso é importante demais. Essa é a parte principal, né? Como sustentar a frequência. Né? A gente vai lá, escorrega na casca de banana, ok, cai lá, se machuca de novo, mas você já sabe o caminho de volta. Sabe quando a gente chega numa cidade nova, eu tenho me mudado muito frequentemente, ultimamente, né? Nesses últimos anos, nos últimos 8 anos, minha vida tornou-se uma vida de mudanças físicas. Eu estou aqui me referindo a mudanças físicas, né? De espaço físico. Sim. Eu morei 56 anos na mesma casa, na mesma rua, né? Mudei de casa para casa ao lado. Então, assim, depois que eu comecei essa mudança, agora eu estou me assentando novamente num espaço gostoso. Mas quando a gente chega num lugar, a primeira vez que você sai de casa, você precisa conhecer a rua, né? A esquina, né? Pegar pontos de referência, né? Para você poder acertar, voltar para casa. Quando a gente está no processo de elevação de frequência, de mudança de frequência, a gente também precisa desse movimento, né? De reconhecer o entorno, né? Como é eu viver um espaço de paz, né? De repente eu estou aqui num espaço de paz maravilhoso, essa paz está se ampliando, a alegria, eu estou super bem, de repente eu escorrego na casca de banana, mando fulano para aquele lugar, fico irritada. É como se eu tivesse me perdido nas ruas, né? Peguei um caminho que era um caminho muito antigo e que tinha muito tempo que eu não ia lá e agora eu já não sei voltar. Mas você sabe voltar, né? Aí você vai pegar os seus pontos de referência, né? Quais são os pontos de referência que você tem? Você tem a respiração, você tem a meditação. Como eu citei, a música para mim faz um efeito imediato. Você tem a música que lhe remete àquilo. Você tem live de pessoas que você confia, que você gosta de ouvir, que lhe acalmam. Você tem tanta coisa. Tem um livro que tem uma passagem que ele remete a uma tranquilidade, a um equilíbrio. Então, você vai buscar essas referências que você já tem para você voltar para aquele espaço de expansão que você já conheceu e que você já viveu. Quando
você viveu, você integrou aquilo no seu corpo. Né? As suas células reconhecem aquela memória, né? E ela consegue lhe trazer de volta. Gente, o corpo é um grande instrumento de centramento. Né? O corpo nos dá todo o direcionamento, ele nos diz exatamente para onde a gente precisa olhar, o que a gente precisa olhar, o que é que não está ok naquele momento. O corpo nos diz tudo, mas nós olhamos pouco para o nosso corpo. Nós geralmente interpretamos o nosso corpo pelo lado negativo, se é que podemos dizer essa palavra, né? Pelo lado da dor e do sofrimento. Então, a gente quer sempre justificar o que está acontecendo no nosso corpo de uma forma a gente se penalizar, e não uma forma da gente se soltar. Né? Ah, eu estou com uma dor no abdômen. Ai, meu Deus, será que isso é uma doença grave? É o que a gente pensa, né? Ai, eu vou para o médico. Não estou dizendo aqui que ninguém vai para o médico, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, qual é o primeiro pensamento? É geralmente o pensamento fúnebre, né? A gente toca o terror na gente mesmo, né? Tudo que acontece na nossa vida, a gente olha pelo lado negativo. Quando a gente pode simplesmente observar, sim, o meu corpo está me sinalizando o quê? Né? Corpo, o que é que você está me dizendo? Às vezes aquela dor é uma comida que você está repetindo e que está, de alguma forma, sendo rejeitada pelo seu corpo. Né? Eu tenho uma rejeição à lactose. Né? Meu corpo rejeita, de uns tempos para cá. E antes eu não sabia, e eu tinha uma vida, uma alimentação só à base de leite. Né? Eu tomava leite todos os dias, iogurte e queijo. Basicamente, essa era a minha alimentação. Então, tudo que eu comia tinha que ter queijo, leite ou iogurte. Então, eu cheguei num extremo no qual meu corpo não funcionava, meu corpo travou, né, daqui para cima. Eu só tinha rinite e sinusite e eu não respirava mais. E eu não tinha essa noção corporal. Né? Então, após muitas idas e vindas, enxaquecas, 4 anos de enxaqueca, neurologista, todas as formas de medicação, medicação para dor de 8 em 8 horas, eu já não sentia mais a dor. Né? Os médicos dizem que esse é o período mais arriscado. É quando a gente tem uma dor crônica e a gente já não sente mais a dor. O nosso corpo, ele bloqueia a dor. Porque a dor, na verdade, ela é um sinal, né? Ela é um sintoma, né? E muitas vezes ela direciona para a cura. Então, quando a gente chega no nível crônico, que a gente barra a dor, e a gente já vive, né, naquele modo zumbi, onde a gente já não se dá conta do corpo, né? A gente chegou no limite, eu cheguei nesse limite. E aí eu fui buscar acupuntura. E fui a uma acupunturista primeiro, mas não fluiu, né? Fiz umas 2 ou 3 sessões e me indicaram uma outra pessoa. E foi muito interessante, gente, porque isso aqui serve para a gente exemplificar o fluxo, tá? É quando o universo abre e escancara as portas para a gente, diz assim, olha, o caminho é por aqui, né? Você não está vendo? Olha, está por aqui. E aí ele chega num ponto que ele escancara um portão imenso para você e diz, vai! E lhe dá um pontapé na bunda para você seguir. Foi isso que me aconteceu. 4 amigas que estavam ocupadas da minha situação de física, né? Falaram com o mesmo médico. E elas falaram com ele assim, olha só que interessante, né? Você precisa abrir um espaço na agenda para atender Beth. É urgente, você tem que atender ela. Foi nesse termo.
E elas me ligaram e disseram assim, olha, falei com o fulano, com o Gutenberg, né, que era Gutenberg Livramento. Falei com ele e disse a ele que você precisava ser atendido e ele vai abrir um espaço na agenda para lhe atender. Foi assim, e foram, elas todas me ligaram e disseram a mesma coisa. Ou seja, vai. E as amigas não se conheciam. As amigas não se conheciam. Não se conheciam, ninguém tinha combinado nada, Caramba. mas algumas eram alunas dele, né? Outras eram amigas, outras eram clientes. Então, assim, todas falaram com ele e disse, olha, eu recebi tanto pedido por você que eu tinha que abrir a agenda para lhe atender. Não tem jeito. Tanto ele quanto você, então, né? Não tem jeito de não ir nele também, né? Porque... Justamente. E aí, o que aconteceu foi que ele abriu um horário na agenda dele. Eu não fiz uma consulta preliminar como era de praxe, que ele chega, faz aquela anamnese toda, né? Conversa com a pessoa, procura ver tudo, e fui direto para a sessão de acupuntura. E quando eu deitei na maca, ele começou a mapear meu corpo e tal, e colocar as agulhas. Gente, cada agulha que ele colocava era um prego que entrava na minha cara. Ele botou 30 agulhas no meu corpo na primeira sessão. Eu recebi 30 pregos. E eu não levantei da maca. E eu voltei para as próximas sessões. Eu fazia sessões dia sim, dia não. Eu pegava licença no trabalho, ia para lá, fazia sessão, pegava atestado para pegar no trabalho. E eu fiz tratamento com ele por 3 anos. É claro que depois que eu saí da crise mais séria, as sessões foram espaçando, né? Mas, assim, o quanto naquele momento eu precisei fazer a escolha, né, de me liberar daquilo tudo que estava me aprisionando e não estava me permitindo seguir em frente, né? Porque eu estava paralisada. Meu corpo estava paralisado. Eu não respirava. Uma pessoa sem respiração não tem vida, né? A minha cabeça pipocava, né? Isso aqui tudo doía. Então, tinha problemas de garganta e tudo. E eu fiz esse tratamento e eu fiquei curada, literalmente curada. Mas uma das coisas que ele me pediu logo no início foi assim, suspenda leite e derivados. Você imagina uma pessoa que vivia à base de leite, queijo e iogurte, suspender leite e derivados. Aí eu disse, eu não vou mais poder comer isso. Ele disse, vai, mas agora você precisa suspender radicalmente. Depois a gente vai, né, equalizando isso. Gente, eu quase morro. Eu não tinha o que comer. Eu não tinha o que comer. Eu ia para os restaurantes com os amigos, eu ficava profundamente irritada, mal criada, sabe? Deselegante, porque eu gosto de comer, né? É uma coisa que me dá muito prazer comer. E eu chegava nos restaurantes e tudo tinha leite ou queijo. Hoje a gente tem uma alimentação, você acha tudo sem lactose, você acha tudo sem glúten. Naquela época não era assim, né? Isso tem uns 20 anos, talvez. Então você imagina, né? Que naquela época não tinha. Aí eu chegava no restaurante, eu olhava um cardápio inteiro e não tinha nada que eu pudesse comer. E eu com fome. E eu não como legumes e verduras, né? Então, para mim, não havia a opção de comer salada, né? Então, era assim, muito desgastante, porque eu ficava chateada, né? Eu ficava aborrecida, eu ficava irritada, eu ficava mal criada, né? E então, assim, a socialização, né, ficou uma coisa desagradável para mim. Eu não tinha mais prazer em socializar com as pessoas, né? Porque eu sabia que a gente ia sair para comer, né? E não tinha opção para mim, né? E eu não podia impedir as outras pessoas de querer sair para comer.
Então, assim, foi um período muito complexo, né, para superar toda essa questão. Então, eu saí desse padrão, né, e aos poucos eu voltar a comer leite, né, iogurte, queijo, hoje eu como, mas assim, se eu abusar, o meu corpo sinaliza. Aí meu filho me pergunta assim, como é que tá de lactose? Por quê? Porque na hora de fazer a alimentação, ele precisa saber se eu estou no momento em que eu posso consumir ou não. Porque aqui em casa é dividido, tá? Minha filha cuida do almoço, meu filho cuida do jantar. Então, ele sempre me pergunta, né? Porque ele que gosta mais de usar leite. Aí ele me pergunta, como é que está de lactose? Posso botar um queijo? Né? Posso colocar um creme de leite? Porque eu sinto imediatamente, cheguei no limite, meu corpo sinaliza. Ontem minha filha me perguntou assim, ei mãe, quer comer amanhã estrogonofe ou rondelli? Eu disse rondelli, porque ontem eu comi estrogonofe e eu senti dor de cabeça. Né? Então, assim, meu corpo sinalizou. E eu sei que eu estou empurrando com a barriga essa questão de mudança de alimentação. Né? Eu mudei muito minha alimentação, mas eu ainda preciso mudar mais. Eu estou numa fase de enjoar comida. Né? Então, assim, tem dias que determinadas coisas, só pelo cheiro, eu não chego nem perto. Carne, hambúrguer, essas coisas assim, sabe? Tem dias que, geralmente, eu não como, né? Mas tem dias que o organismo rejeita até o cheiro. Então, eu sei que eu preciso olhar mais para isso, eu sei que eu preciso descobrir uma forma de eu comer os legumes e as verduras. Né? E eu fico empurrando com a barriga, viu, gente? Então, assim, sou igual a todo mundo. É a sombrazinha ali. Tem que olhar para mim, você tem que olhar para mim. Isso aqui, essa história toda aqui foi para mostrar para gente que o nosso corpo, ele fala com a gente. Sim. Ele mostra o que precisa ser trabalhado. Eu sei que eu tenho que largar o trigo, né? O glúten. Eu já sei. Mas ainda não deixei. Eu reduzi. Ainda comprei uns livros, uns e-books de comidas sem glúten, sem lactose. Né? Ainda não olhei, mas eu vou olhar, eu vou começar a trabalhar isso. É porque tudo é um todo, né, Beth? Tudo é um todo, né? O que o corpo precisa vem de dentro, né? É tudo unido, é tudo uma coisa só. Você não pode olhar para dentro, para o seu corpo emocional, de repente para o seu corpo mental, para o seu corpo espiritual, e não olhar para o seu corpo físico, né? O físico é muito... E ele sinaliza o tempo todo, né? Eu estava fazendo uma live com a Patrícia Rocha, e ela estava me falando sobre isso, muito interessante, por sinal, que eu não tinha ainda entrado com profundidade nisso. Mas ela estava falando justamente sobre isso. Falou assim, o corpo físico é o seu maior aliado para a materialização do que você quer cocriar, do que você cocria, do que você quer, né, fazer com que aconteça na sua vida. O seu corpo físico. Eu falei, qual corpo? Ela falou, físico. O físico é o seu maior aliado. Aí eu olhei e falei, caramba, que legal, né? Porque a gente não dá tanta importância pro que ele nos fala, né? E a gente não liga esse observador pro físico e se preocupa com todos os outros. E aí você não tem o holos, né? Que é o todo. Isso. Então, assim, usa o corpo de estudo. Houve uma época que eu dizia assim, que eu estava lá em Salvador, e aí eu ia almoçar fora todo dia, até recentemente, em 2021, eu dizia assim, corpo, o que é que você quer comer hoje? E aí eu ia para o restaurante, lá em Salvador tem muito restaurante aquilo, e aí eu ia para o restaurante comer exatamente o que o corpo pedia. Né? Aqui, como eu acho pronto, eu já não pergunto assim, corpo, o que é que você quer comer, né? Eu pergunto assim, o que é que tem para almoçar hoje? Já é automático. É claro que eles já sabem dessas minhas questões, né? E eles fazem essa administração do que vão me dar
para comer. Mas, gente, isso se aplica a todo esse espaço, né, a todo esse contexto que a gente está falando de transição planetária, né, de frequências, né, das modificações que a gente precisa fazer. A gente Parece que precisa saiu estar muito do atento. assunto, mas não saiu do assunto. Tudo faz Não, parte, não, né? não. Com certeza. Assim, o que é que eu penso em relação à comida? Isso modifica toda a frequência, né, do planeta, né? Quanto mais pessoas estiverem abolindo a carne dos seus cardápios, mais fácil fica para mim comer, né? Quanto mais gente comendo verdura, mais fácil para mim começar a comer. Porque vocês Olha estão que mudando a frequência, entende? incrível. E Incrível essa assim, quanto visão. mais pessoas estiverem voltadas ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, mais fácil para aqueles que ainda não estão. Eu estava ouvindo um desses shorts, foi o Divaldo Franco falando, se não me engano foi o Divaldo falando, ele dizendo que nos próximos anos nós teremos um pico de depressão e suicídios. Por quê? Aí agora já é a minha visão, tá? Isso foi uma fala dele, agora é a minha visão. Porque as pessoas não conseguem se encontrar na nova frequência. A frequência está mudando tanto que as pessoas não conseguem se ajustar a elas. As sombras, né, elas estão ficando muito visíveis para todos. Né? As pessoas estão acessando as suas sombras. E quando acessa as suas sombras, tem medo, não sabe lidar com elas. Não encontram o caminho, porque o caminho é dentro e a pessoa está procurando fora. Né? A pessoa acha que a felicidade é ter um carro do ano, é ter uma casa bacana, é ter um namorado que mostra para todo mundo que é o mais lindo, que é o rico, que é o gostoso. Não é isso. Tá? Felicidade não é ter uma carreira de sucesso, de que dizer assim, financeiramente eu estou bem, eu ganho bem, eu banco isso, eu banco aquilo. Não é. Né? Então as pessoas estão correndo atrás desse checklist cultural, onde, sim, eu terminei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação, eu fiz não sei o quê, aí vai fazendo stick, já casei, já tive filho, agora eu tenho uma carreira de sucesso. E aí quando vê, está num vazio profundo, né? Onde as sombras, né, a densidade que está acumulada no seu corpo está cada dia mais denso, né? E cada dia a frequência mais tolhida, a pessoa vai, sabe, se encolhendo para não aparecer, para não ser vista como é. Quando a beleza está justamente nisso, em sermos vistos como somos. Nós não precisamos ser ninguém. A gente não precisa cumprir um checklist que foi criado, né, para que o poder se mantivesse na mão de poucos. Outro dia também estava ouvindo um short de um médico falando sobre colesterol, né, onde ele fala de que o colesterol, da forma como ele nos é apresentado, ele não é prejudicial à saúde. O que acontece é que as indústrias farmacêuticas criaram medicamentos e para que o medicamento fosse consumido, criaram, né, uma cultura de que o colesterol, né, é esse vilão todo e que precisa tomar o medicamento. E aí ele colocou que existe uma estatística demonstrando que se toma mais remédio para colesterol no planeta do que para qualquer outra CID. Então, assim, existe um movimento todo por trás que nos leva para um espaço de desconforto quando a gente não age de acordo com aquilo que foi instituído como sendo certo, sabe? Então, eu vejo hoje muitas mulheres dizendo, eu não quero ter filho, eu não escolho ter filhos. Isso é fora do padrão instituído de que a gente precisa parir. Né? Eu fui criada para casar cedo. A minha mãe fez uma lavagem cerebral. Né? Porque eu e minha irmã, vocês têm que casar cedo, vocês têm que casar cedo, vocês têm que casar cedo. Por quê? Porque ela casou tarde. Dentro dessa nossa cultura, né? Quando eu nasci, minha
mãe estava com 36 anos. Naquela época, imagina, ela já era coroa, né? A primeira filha aos 36 anos. Então, a gente foi, você tem que casar cedo, você tem que casar cedo, você tem que casar cedo, você tem que casar cedo. E a gente casou. Minha irmã casou com 20, eu casei com 21. Casamos no mesmo mês, no mesmo ano. O quanto, né, isso acontece na nossa vida em todas as áreas, né? Porque tem que ser, casou, tem que ter filho. Então, assim, eu casei e eu tive logo filho. Eu casei em 80, em 82 eu tive filho. E a minha irmã demorou um pouco mais para ter filho. Havia uma cobrança para que ela tivesse filho. Como que você já casou há 2 anos e ainda não engravidou, né? Será que tem problema, né? Tem que ir no médico, tem que fazer um tratamento. E hoje eu vejo mulheres libertas, né? Para poderem dizer, eu escolho não ter filhos. Sim. É uma escolha muito natural. Não querer. Ninguém é obrigado a, entende? Então, hoje isso já é respeitado. Antigamente não se respeitava isso. Porque tinha que ter. Se não tem, é porque tem problema. Se tem problema, tem que buscar a solução, né? Então, havia uma cobrança muito grande. Tem uns filmes muito interessantes, indianos, eu andei assistindo há uns 2 anos atrás. Como... Aí eu vou para um outro ponto. Eu não sei como é que a gente está de tempo, porque eu não olhei, tá? Tranquilo. Como que a gente... A indústria cinematográfica, ela cria cultura. Ela modifica uma cultura já instituída e cria uma nova cultura. E o quanto nós, desatentos, né, absorvemos disso tudo e trazemos para as nossas vidas como crenças. Esses filmes são filmes muito interessantes. Um é sobre a criação do absorvente na Índia. Imagine que nos dias atuais as mulheres ainda usavam paninhos. É porque eu não me lembro o nome do filme agora. E um homem tocado pela situação que a mulher passava, a mulher dele, a esposa dele passava quando ficava menstruada, ele decide criar uma máquina para fazer absorventes. Ele começa a estudar como é que ele vê do Ocidente, né? Mas lá é muito caro, eles não têm condições de comprar absorventes. As mulheres, quando ficavam menstruadas, elas eram afastadas e passavam uma semana, né, em outro cômodo, porque elas estavam sangrando, elas eram impuras, né? Elas não podiam estar perto de um homem, né? Elas não podiam ter relações sexuais, elas não podiam nada naquele período. Elas estavam realmente contidas num espaço onde elas não tinham contato com ninguém, só com outras mulheres na mesma situação. Então, quando ele descobre o grande índice de infecções que as mulheres têm em consequência do uso desses paninhos que não são nada higiênicos, né? Porque pega, lava ali de qualquer jeito, né? E ainda tem que lavar escondido, o marido não pode ver, imagine, né? Então, as mulheres na Índia, elas tinham uma incidência muito grande de doenças em consequência disso. Então, ele começa a estudar, cria lá uma máquina para fazer absorvente, e aí mostra todo a trajetória que ele faz para que as mulheres, as próprias mulheres aceitem. A mãe, as irmãs dizem para ele que ele não tem que falar disso, ele não pode falar disso, isso é proibido para os homens, né? Como que ele sabe disso? Como que ele, né, se mete nessa questão? E eu sei que ele faz uma trajetória linda e institui isso na Índia e começa a distribuir nas vilas e modifica toda aquela cultura, né, onde as mulheres passam a se cuidar, né? Tem um outro também muito interessante que trabalha a questão dos banheiros. Não tinham banheiros. As mulheres, elas iam para lugares esmos para fazer suas necessidades. Eu não me lembro o nome do filme. Eu não me lembro se era absorvente, uma coisa assim.
O nome do filme não é cativante, tá? Mas foi muito interessante. O outro era sobre os banheiros, né? Que as mulheres precisavam ir para o mato. Então, elas acordavam de manhã, de madrugada, bem cedo, e iam em fila, né? Para fora do vilarejo, para fazer suas necessidades. Elas tinham que fazer naquele horário, né? Porque elas não podiam ir sozinhas, porque elas eram violentadas. Então, era assim, uma situação muito triste das mulheres, e ele começa a lutar para ter um banheiro, porque ele casa com uma mulher que tinha uma certa vida social, financeira, os pais tinham uma vida financeira estruturada e ela tinha um banheiro em casa. Então, quando ela casa que vai para a casa do marido, que não tem, né, ela passa por um sofrimento enorme, né? E aí se decorre toda a história e ele precisa de uma autorização para construir um banheiro em casa. E todos são contra, né? Porque vai fazer um banheiro, né, para sua mulher que é mimada, não sei o quê. Então, assim, o que a gente tira de lição desses filmes, né? O quanto a gente precisa olhar o que está instituído numa cultura e que não nos cabe mais. Porque a Índia, né, no caso específico desses filmes, eles têm isso instituído. E a gente vê a sociedade se rebelando contra isso, né? E trazendo novas formas de atuar. Se a gente pegar isso e trouxer para a nossa vida cotidiana, do quanto a gente pode efetivamente modificar através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas ações, dos nossos comportamentos, o quanto a gente pode mudar a frequência do planeta. A gente não tem que engolir o que está instituído. Nós somos aqueles que viemos fazer a mudança. E não se faz mudança repetindo. A mudança se faz com o novo. E o novo é um novo comportamento, é um novo pensamento, é uma nova estrutura, é uma nova forma de olhar o mundo, é uma nova forma de estar na vida. Senão a gente continua olhando para fora e reafirmando aquilo que a gente já viu que não é mais o que a gente quer perpetuar. Fomos longe hoje. É isso aí, Homem Absorvente. O nome do filme. Eu assisti Homem Absorvente. Aí, ó. Você quase acertou. É Homem Absorvente. Eu gosto muito de assistir filmes de outras culturas, né? Por quê? Porque nos mostra a diversidade. Então, assim, e tira a gente da casinha de certo e errado. Isso. Né? Porque assim, tira tudo da zona de conforto, né? Tira também da zona de conforto, né? Também. Né? Porque assim, tudo que é instituído numa cultura como sendo certa, na outra é errado. E aí a gente vê que isso é só ponto de vista. E a gente pode aplicar para tudo na vida. Né? Por exemplo, lá no Oriente, você arrotar após a refeição é sinal de que você gostou. Né? De que a refeição estava boa. Se você fizer isso aqui no Ocidente, você não é educado. Coisas simples. Né? Coisas simples. Né? Por exemplo, nessas séries coreanas, você vê eles comendo macarrão, né? E chupando assim. Ou então enchendo a boca de comida, bota cada talagada de comida na boca que não consegue nem mastigar. Vai fazer isso aqui, né? O mais educado está vendo, sabe se comportar à mesa. Então, gente, tudo é uma questão de ponto de vista. Né? Não tem certo e errado. Tem aquilo que a gente instituiu como certo e errado. E a gente, como ser, sai desse programa instituído de certo e errado. Né? Nossa, e aí é que a gente pode fazer o nosso grande processo de transição planetária. E colaborar com toda a consciência coletiva do todo, né? Do todo o cosmo, do planeta e de tudo, né? Nossa, Isso. Que incrível você trazer esses exemplos, Beth. Assim,
Parece, foi o que eu falei, né? Parece que a gente sai do assunto, mas a gente está completamente no assunto, né? Porque é sobre isso, é sobre essa integração total. Tudo isso é aonde a gente vai trazer agora o novo, né? Não precisamos mais ficar sujeitos. Aliás, nunca foi preciso, né? Assim, mas realmente tinham regras mais fortes, né? Mais complicadas de que a gente levantasse a espada e conseguisse ir à frente, né? E hoje não. Hoje a gente consegue realmente tem essa abertura, né? Para deixar a luz entrar, né? E fazer a diferença na nossa vida, na vida do nosso próximo, que somos nós também, que são espelhos de nós, né? Principalmente, né? E a Terra aí toda, o planeta todo, tudo ligado numa coisa só, né? Muito, muito incrível, Beth, você ter trazido tudo isso. Olha, a gente entra, falar que a Lívia, esclarecimentos a mil por aqui. Ai, que linda, querida, isso aí. Foi incrível tudo que ela trouxe. A gente entra sem saber, né, Beth, o que vai falar, a gente coloca um tema ali, mas aí vai fluindo e é aquela coisa que a gente sempre sabe e tem certeza. Vai chegar para quem tem que chegar, no momento que tem que chegar. E vai ser só contribuição de amor, né? Esse é o papel do trabalhador da luz. Obrigada, Beth. Obrigada por mais esse lindo trabalho. Obrigada pelo seu trabalho, né? Pela sua dedicação aí. E que todos se unam cada vez mais nessa energia, né? Que estamos aqui para isso, para abrir os caminhos, esclarecer, né? Como a Lívia acabou de dizer, esse esclarecimento todo para que a pessoa consiga também começar a dar o seu uau, né? Seu grito aí de liberdade e ser feliz, porque viemos para ser feliz, né? Então, com certeza. A gente só agradece. Muito, muito obrigada, viu? Como sempre. Também sou muito grata pela oportunidade de estarmos aqui. Amo escutar as experiências da Beth. Eu não sinto calejada de ouvir minhas experiências. É incrível! Eu exemplifico muito, né? Eu acho que fica muito mais fácil para a pessoa absorver um conceito muito subjetivo, quando a gente exemplifica e traz aqui para a nossa vivência, né? Para a nossa realidade, fica mais claro. Né? E a pessoa vê que é uma coisa simples, que são nas pequenas coisas, não é no... A gente tem uma visão assim, eu vim realizar uma grande missão no planeta. Já ouvi muita gente falar, eu preciso descobrir qual é a minha missão, eu preciso descobrir qual é a minha missão. Minha filha, sua missão é ser feliz. Cura-te a ti mesmo e vai ser feliz. Esse é o nosso propósito. Porque, como a gente já falou desde lá no início, quando a gente muda a nossa frequência, o nosso pensamento, a nossa ação, a nossa emoção, a gente muda tudo. A gente não precisa ser palestrante, a gente não precisa estar aqui na frente. Tá? Esse aqui foi a nossa escolha, não precisa ser a sua. Né? Quando você se modifica, você se cura, o resto todo se cura em ressonância. Então, assim, acalma teu coração, não fique esperando coisas mirabolantes. Vai ser feliz. Só sorria, né? Só ame, só seja feliz, é só isso. Né? Transbordar que tudo se resolve. Que tudo se resolve. Então, amada, gratidão pelo convite mais uma vez. Gratidão a todas vocês que estão aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo no coração. Gratidão a todos que entraram. Gratidão, Beth. Até semana que vem, quarta-feira. Estamos aqui com a nossa missão do esclarecimento e do amor, né? Que nós somos. Isso, todos com certeza. Um beijo. Beijo.